aprofundarmos nesse assunto. E eu convidei o engenheiro Bruno Cândido, que ele, além de professor, ele é pesquisador do tema da indústria 4.0, ele faz um trabalho muito avançado nesse sentido, e ele também faz parte desse grupo que nós nos reunimos semanalmente para poder oferecer ao mercado, tanto à universidade, né, já que o coordenador desse grupo é o Milton Zen, que coordena um curso de pós-graduação na FEA aqui de São Paulo, e ele pretende oferecer, então, para os alunos também já essa disciplina da indústria 4.0. E o Bruno faz parte desse grupo, faz pesquisa sobre a indústria 4.0, e eu resolvi convidar, então, você, Bruno, para que a gente esteja compartilhando com nossos convidados esse nosso conhecimento, né? Só lembrando para quem está chegando agora que essa transmissão está sendo feita para 3 plataformas em paralelo. Facebook, meu canal YouTube e também no Instagram, para as pessoas que me seguem no Instagram. Quase 2.000 pessoas, principalmente pessoas que buscam crescimento profissional, me seguem no Instagram. E no Instagram, Bruno, como é uma plataforma bem distinta das demais, a visualização acontece com o celular deitado, não é? No formato widescreen. Então, se por acaso você está escutando essa live ou vendo essa live no Instagram, por favor, deite o seu celular, deixe ele na horizontal, para que a imagem chegue totalmente para você, tanto minha como do Bruno Cândido, que está aqui comigo. Boa noite, Bruno. De onde você fala? Olá, pessoal. Boa noite. Como o Haroldo me apresentou inicialmente, meu nome é Bruno, sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo. Atualmente resido em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Sou professor e também pesquisador. Atualmente eu estudo na Universidade Metodista de Piracicaba, campus de Santa Bárbara do Oeste, e estou falando, fui convidado para falar sobre a Indústria 4.0, uma vez que estudo e aprofundo nessa linha de pesquisa com ênfase em gestão da manutenção produtiva total, TPM. Muito bem, Bruno. A gente está dando um quebra-gelo aqui nesse início, as pessoas começam a se conectar agora, já estamos aqui, como sempre, apresentando o Maurício, que sempre ele se coloca aqui com o cognome, né, de Flamingo Azul, uma pessoa que assiduamente participa das nossas lives, também daquilo que eu posto há mais de 5 anos no YouTube. E à medida que o pessoal vai chegando, claro que vai se integrando aqui com os demais colegas que estão nessa live, e também se inteirando sobre esse assunto da indústria 4.0, que é uma tendência natural, eu sempre digo, né? Não vai existir o antes e o depois da indústria 4.0, vai haver uma migração natural, evidentemente, em função dos ativos e até mesmo da limitação de conhecimento que as empresas têm a respeito desse assunto. E é bom a gente que busca crescimento profissional, a gente esteja preparado para ter empregabilidade e ajudar também o mercado, a empresa onde a gente trabalha, uma empresa que presta algum tipo de serviço, incluindo de consultoria, a gente possa ajudar para que essa empresa esteja atualizada nesse tema, que é uma tendência mundial da indústria 4.0. Eu gostaria que as pessoas que estão entrando agora na nossa live se identificassem de onde que estão falando, né? Acabou de entrar aí o Jair Bispo, que é um engenheiro recém-formado lá de Campina Grande, Paraíba, que inclusive está fazendo mestrado. Outras pessoas começam a entrar agora, a Renata Ribeiro, que trabalha na Boeing, o Renato Prado, que já fez cursos meus de 5S TPM, é uma pessoa muito interessada em se manter atualizado no mercado de trabalho, e assim vai, a Marilene Barbosa e outros mais. E gostaria que vocês que estão conectados como espectador, que vocês dessem uma boa noite para os demais e colocassem de onde vocês estão falando, para que a gente até pudesse criar entre vocês uma interação maior, né? É muito bom quando a gente participa de live, saber quem está presente, de onde está falando, para que a gente possa, quem sabe, fazer um contato posterior. O Denis acabou de entrar aqui, está dando boa noite. O Denis também faz parte do nosso grupo de estudo da indústria 4.0. Bruno, eu queria que inicialmente você, antes da gente entrar no conteúdo, uma curiosidade que eu tenho, por que você se interessou em fazer pesquisa sobre a indústria 4.0? Qual foi a motivação inicial de sua parte para fazer esse estudo, essa pesquisa? Então, Haroldo, eu já tive uma experiência com gestão estratégica de processos, já trabalhei em uma indústria multinacional no segmento alimentício e também trabalhei com consultoria. Essas consultorias me fizeram adquirir uma visão
ampla de como as empresas abordavam estrategicamente e como traçar essa estratégia para um ambiente virtual, no qual nós deixássemos de fazer, deixássemos não, mas aprimorássemos algumas técnicas no que diz respeito a trazer mais agilidade, conseguir atingir resultados de uma forma um pouco mais rápida e, consequentemente, ter um retorno do investimento em um tempo menor do que o esperado. Esse contato com a consultoria e com a indústria me fizeram buscar por cada vez mais estudar quais eram as tendências da 4.0, principalmente em que consiste a indústria 4.0, qual é o princípio que caracteriza um contexto de automatização e gestão de informação no ambiente virtual, né, por meio de um CPS, de um Big Data e outras tecnologias que existem hoje disponíveis no mercado. E aí o conjunto dessa experiência prática me fez buscar por pesquisas e hoje eu já não consigo me ver longe da pesquisa. Eu gosto muito dessa área e cada vez que a gente pesquisa, estuda, está sempre encontrando novidades, existem muitas oportunidades e exatamente sobre esse tema que a gente vai abordar nessa live, como as pessoas podem aprofundar e a partir desse aprofundamento crescer profissionalmente com a 4.0. Muito bem, Bruno. Eu sempre falo para as pessoas que participam das lives que eu faço isso todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário aqui de Brasília. Eu estou falando de São Caetano do Sul, São Paulo, mas ela é direcionada para profissionais que buscam o seu crescimento profissional. Então, são aquelas pessoas que não estão acomodadas, não estão na sua zona de conforto, pretendem se manter atualizada. E não é, Bruno, também uma live voltada para empreendedorismo, não é? A gente teria que dar outra cara se o tema fosse isso, não é? Mas para consultores, para coordenadores de sistema de gestão, para as pessoas que trabalham principalmente em fábrica, quer sejam da área de engenharia, de sistemas de produção, de áreas de manutenção industrial, não é? As áreas de tecnologia de maneira geral. Então, a gente espera que as pessoas que participam dessa live tenham esse perfil. Normalmente, Bruno, eu deixo sempre como prioridade as perguntas, a gente faz apenas uma provocação. Aqui não é um curso que a gente vai dar, nós não vamos esgotar, evidentemente, o tema aqui é um papo descontraído. Eu sempre digo, é como se você estivesse aqui comigo tomando um cafezinho e tivesse um BBB aí filmando a gente, batendo um papo sobre isso daí. E como eu me prontifico junto com as pessoas que participam da live, a que eles tenham prioridade, eu vou mediando aqui para que sempre que vão chegando as perguntas, no momento apropriado, evidentemente, eu vou direcionando para os entrevistados, que é o seu caso. E hoje, Bruno, eu também queria limitar o nosso tempo final até 20 horas e 55 minutos. Porque 5 minutos depois eu estou dando aquele tempo para as pessoas desligarem o seu dispositivo, equipamento, irem ao banheiro, tomar aquela água, porque hoje nós temos casualmente o jogo da seleção brasileira, às 21 horas, né? Nós vamos jogar contra o Peru e você sabe, não é? A gente tem que respeitar as pessoas que gostam de futebol, não é? Para que a gente não prejudique o lazer das pessoas. Já agradecendo a todos eles que estão aqui sacrificando o seu horário de lazer, inclusive nós, né? Eu e você, mas é uma maneira que a gente tem de continuar sendo diferenciado no mercado de trabalho. Legal, Bruno? Então vamos levar esse nosso bate-papo até 5 para as 9 da noite. Hoje é dia 13 de outubro, eu estou falando isso porque essa live fica gravada no meu canal YouTube, para que as pessoas possam assistir e compartilhar a live, principalmente aquelas pessoas que não puderam participar aqui online. Deixa eu ver se já tem algum tipo de pergunta aqui dos convidados. Normalmente as pessoas entram e sempre esperam um pouco a abordagem para que depois a gente responda as perguntas. Já temos aqui o Antônio Fábio, que é um especialista em investimento, é um assessor renomado lá de Salvador. Temos o Eduardo Faria, ele está falando lá de São José dos Campos, uma região belíssima, né? Tem um carinho muito grande pelo pessoal daquela região, tenho vários clientes lá, e assim vai. Agora, eu queria iniciar, Bruno, perguntando a você o seguinte: por que a denominação Indústria 4.0? É uma curiosidade que muita gente tem. Bom, Haroldo,
para chegarmos até a quarta geração, logo se subentende que nós tivemos aí uma primeira, uma segunda e uma terceira. E qual seria essa quarta geração, né? O que eu tenho para deixar de abordagem maior da quarta geração é que ela realiza a todo instante uma comunicação de meios virtuais com meios físicos, através de tecnologias habilitadoras, como CPS, como realidade aumentada, como robôs, sensores, e uma infinidade aí de sistemas e softwares que permite essa comunicação e essa tomada de decisão em tempo real. Essa quarta geração, ela surgiu a partir de uma iniciativa europeia, inclusive existe um plano de ação até 2030, a maior parte das empresas se tornarem 4.0, e esse objetivo maior é justamente melhorar a produtividade, reduzir o número de desperdícios, de quebras, de reclamação de cliente e, consequentemente, permitir com que o ambiente interno da empresa se torne um ambiente agradável, uma vez que quando você reduz esses problemas, essas perdas e esses desgastes, consequentemente, você consegue criar um ambiente mais acolhedor, mais dinâmico, que as pessoas passam a se empenhar em projetos de melhoria e não a resolver problemas que acontecem rotineiramente. Elas começam a ter um olhar mais voltado para melhorar o processo, melhorar o departamento, melhorar a realidade do setor e não trabalhar em situações de desgastes, como, por exemplo, uma quebra. Agora, o que é que diferencia essa quarta geração, que a gente está chamando de 4.0, Bruno, da 3.0? Quais são assim, os fatores novos que tem para dar esse diferencial para chamarmos o Indústria 4.0? Até a terceira geração, a gente trabalha apenas com a inserção de tecnologias que nos permite somente verificar a situação da máquina, do equipamento, do dispositivo de forma local, ou seja, eu vou inserir uma tecnologia para conseguir trabalhar na máquina de forma próxima, né? Desde que eu esteja perto da máquina, frente à máquina, perante a máquina. Na quarta geração, a gente trabalha com uma realidade um pouco diferente. Além de eu automatizar a minha máquina e o meu processo, eu também vou conseguir ter acesso em tempo real e de forma remota. E esse tempo real de forma remota me permite uma série de benefícios, principalmente controlar a distância, né? Garantir intervenções da máquina não em momentos que eu esteja próximo dela ou dentro da empresa. Ok, agora a gente fala muito quando toca nesse tema 4.0, talvez alguns tópicos novos que muitas vezes as pessoas podem até misturar de que se trata cada um deles. Por exemplo, sistemas cibernéticos, internet das coisas, inteligência artificial. Às vezes as pessoas falam e não sabem exatamente quais são os limites de cada um. Então, no caso, o que é que a gente pode considerar sistemas cibernéticos, Bruno? Sistema cibernético são dispositivos que realizam essa comunicação, esse monitoramento da máquina e me permite, através de parâmetro, acessar a máquina de forma remota. Ela é a principal tecnologia habilitadora da quarta geração. Inclusive, em uma pesquisa recente que eu realizei, o CPS é um dos dispositivos, é uma das tecnologias mais utilizadas em ambientes industriais, porque eu consigo, de forma online, em tempo real, intervir na minha máquina e não somente ter a informação de qual, por exemplo, é o volume de produção, de quais são os pontos de níveis, qual é o nível do óleo, qual que é a rotação de um motor. Eu consigo, além de ter essa informação, acessar de forma remota e intervir na máquina.
Ok, agora para isso, Bruno, talvez um pré-requisito básico seria a velocidade da internet, não é? Ou seja, a gente está aí já se aproximando da velocidade 5G. Não sei por questões políticas, ideológicas, como é que vai acontecer essa questão da 5G funcionar aqui no Brasil, mas é fundamental que a gente tenha uma internet de qualidade para que a gente possa ter esses comandos quase que em tempo real, não é verdade? Exatamente, a internet é um dos, é um dos aspectos de extrema importância, inclusive para você conseguir ter a informação em tempo real, né? Porque sem o monitoramento em tempo real, eu não consigo ter essa vantagem em agir de forma preditiva para evitar com que um problema aconteça, uma falha aconteça, uma quebra aconteça. Né? E é exatamente essa é a mudança de chave, de mentalidade, de mindset que a quarta geração nos traz, né? É o monitoramento em tempo real, sem a internet, sem um sistema, sem uma infraestrutura de internet que me permite esse acesso, como, por exemplo, através do 5G, eu não vou conseguir ter essa vantagem que para as empresas acaba, de certa forma, sendo um diferencial competitivo. Ou seja, as empresas correm o risco, principalmente em países ou até regiões, que você não tem essa boa conexão, de ter um equipamento, ter um ativo sofisticado, né, que tem todas as condições. Por exemplo, a Apple, ela acabou de anunciar que já vai lançar o celular dela com 5G aqui no Brasil. Mas imagina que alguma pessoa compra um celular desse, que eu não sei quanto vai custar, talvez 8 a 9 mil reais, e ali você não tem a tecnologia 5G, você fica com a Ferrari para andar numa estrada esburacada, né? Exatamente, tem essa questão. Algumas empresas que migraram para a quarta geração, inserindo tecnologias habilitadoras em seus processos produtivos, por conta da infraestrutura de internet, elas acabaram restringindo seus pontos de monitoramento no que diz respeito a quais são os pontos da minha máquina, da minha empresa, que eu vou monitorar em tempo real. E é justamente essa questão. Eu tenho a internet disponível, qual é a qualidade do meu sinal? Né? O ponto de monitoramento é um ponto relevante que, se monitorado, eu consigo reduzir custos que, consequentemente, vão impactar no meu custo do produto, né? Oferecendo, talvez, um produto com um valor mais acessível, um preço mais justo, né, para o meu cliente final. É essa pergunta que muitas pessoas acabam fazendo. O custo de eu migrar para a quarta geração, em alguns casos, ele acaba sendo um investimento um pouco elevado. Mas qual o benefício que eu tenho de realizar essa mudança de geração? Né? E esse benefício eu vejo justamente na questão de custo. Qual é o retorno que eu tenho do investimento que eu realizei na máquina com a inserção dessas tecnologias? E aí as empresas acabam, de certa forma, traçando estratégias para delimitar esses pontos de controle, né? E não em todo o ambiente, como é a ideia da quarta geração. Ela acaba inserindo pontos que são característicos da quarta geração, mas não a empresa como um todo. Muito bem. Depois eu vou fazer mais duas perguntas com relação à inteligência artificial e internet das coisas, Bruno, mas tem já pessoas aqui, o Ricardo Morilovski, que inclusive ele inicialmente deu uma sugestão para a gente tratar nessas lives que eu faço às segundas-feiras, o tema 4.0, inclusive ele foi premiado em função disso, com um curso meu completo de TPM que ele está fazendo. E o Ricardo, claro, ele se mostra preocupado aqui com a tendência da 4.0 gerar desemprego, né? Claro que a indústria vai exigir outras qualificações, e é justamente um dos motivos dessa live que a gente está fazendo. Como você pode crescer profissionalmente com a indústria 4.0? Então, nós temos aí uma realidade que cada vez vai ser mais intensa e mais frequente para nós no mercado de trabalho, e é uma onda que a gente não vai conseguir lutar contra essa onda. Então, a ideia é pegar carona na onda. Para isso, é o objetivo, inclusive, dessa live que eu estou fazendo aqui, para despertar o interesse das pessoas. Nós não vamos esgotar aqui nessa live o tema, é mais um tema provocativo,
para que as pessoas possam despertar seu interesse para pegar a carona, e quem primeiro pegar a carona, evidentemente, vai estar na vanguarda, né, das demais pessoas que vão ficar um pouco mais para trás, esperando, quem sabe, né, uma tendência contrária que não vai acontecer, com uma certa resistência na sua zona de conforto. Então, nosso objetivo aqui é esse. Agora, Bruno, a pergunta do Ricardo abre o espaço para a gente mostrar justamente isso. Como uma pessoa já hoje ela pode já começar a estudar, começar a se interessar pelo tema? Quais são as fontes, quais são os meios que você sugere? Principalmente as pessoas de áreas técnicas, né? São técnicos, são engenheiros, pessoas que trabalham em fábricas, principalmente, não são somente estas. Mas como é que elas, qual é a sugestão que você dá para que elas já comecem a intensificar o seu estudo nesse tema 4.0? Excelente pergunta, Haroldo. Até agradeço ao internauta por trazer esse tema à discussão. É muito importante reforçar que a quarta geração, a indústria 4.0, ela vai trazer uma mudança de mentalidade, principalmente, no que diz respeito a comportamento, a habilidades e competências. Conhecimento técnico, ele é essencial. Entretanto, habilidades como iniciativa, pensamento crítico, controle das emoções e autonomia vão ser mais do que essenciais para a quarta geração. Uma vez que muitos conhecimentos técnicos serão transferidos para ambientes, para sistemas, para softwares, que vão acabar dando informações através da inteligência artificial de como intervir na máquina. Mas o que eu costumo dizer em minhas reuniões, a máquina, o sistema, ele é burro. Atrás de um sistema, precisa ter uma pessoa inteligente o suficiente para programar para que ele tome as decisões corretas. Assim como o fato de nós termos um banco de dados não significa que nós tomaremos a melhor decisão ou que a empresa vai obter os melhores resultados. Então, essa mudança de mentalidade ela é imprescindível para que a quarta geração seja uma geração de resultados eficazes e não monitoramento em tempo real, inserção de robôs, de tecnologia. Por isso, é muito importante que as pessoas busquem principalmente por habilidades e competências interpessoais para atuar nesse novo cenário. Muito bem, o Milton Zen, o engenheiro Milton Zen, ele que coordena esse centro de estudos avançados que nós participamos, né, tanto de geração de risco, ativos e manutenção, que nós acabamos de nos reunir todas as quartas-feiras. Inclusive, a gente tomou a decisão de fazer algumas lives para justamente oferecer ao mercado de maneira gratuita informações sobre esse tema, até para poder ter mais gente se atualizando nisso. Por isso que é importante você que está assistindo essa live ou você que está assistindo essa gravação, compartilhe essa gravação com a sua rede de relacionamento, né, para que a gente possa estar preparado. O Ricardo ele tem razão. O Ricardo está preocupado com o mercado de trabalho, só que é uma tendência que não vai ter retorno. Né? A gente não vai ter uma tendência contrária à indústria 3.0, em direção à indústria 3.0. O que a gente vai ter é uma migração gradual das empresas, fábricas, da geração 3.0 para 4.0. E quem primeiro estiver atualizado, a gente chama a terminologia inglesa, updating, nesse tema, melhor. Agora, o Zen já tinha falado isso aí na live passada, Bruno, essa questão da postura, não é? A postura é uma coisa muito importante, a postura de proatividade, postura de liderança, postura de não esperar que as coisas cheguem para depois ter uma postura reativa, né? E sim se apresentar para aprender coisas novas, sair da sua zona de conforto. Agora, esse tema em si, ele é genérico, ele não serve somente para a indústria 4.0. Agora, já existem, não é, Bruno, literaturas a respeito da indústria 4.0, já existem cursos técnicos, cursos de pós-graduação, inclusive a FEI aqui de São Paulo, a qual eu sou um dos professores de pós-graduação, nós já pretendemos, o mais rápido possível, incrementar o curso de gestão de manutenção, que nós oferecemos há mais de 10 anos, já colocando também essa disciplina 4.0, estamos com esse grupo,
que o Milton Zen coordena, né, no WhatsApp, com o qual você participa também, para justamente oferecer esse conhecimento ao mercado. Bruno, eu queria também ter uma curiosidade minha. O que é, finalmente, internet das coisas? Antes de entrar na questão da internet das coisas, eu vou trazer uma abordagem um pouco prática dessa mudança de mentalidade. Quando se trata de um processo produtivo, nós temos uma série de atividades, uma sequência de atividades. Algumas atividades são caracterizadas como atividades que agregam valor e atividades que não agregam valor. Muitas dessas atividades que não agregam valor não significa que elas não são atividades importantes. Elas são atividades importantes. Inclusive, sem essa atividade, eu não consigo ter o meu produto final, porque aquela etapa, ela é uma etapa que antecede as etapas consideradas importantes, ou etapas que são classificadas como atividades críticas, que exigem um monitoramento um pouco mais preciso. Essas atividades que não agregam valor, entretanto, são atividades essenciais e importantes, muitas atividades destas, em específicos, serão substituídas por tecnologias, robôs, sistemas, software e outras coisas que, inclusive para o colaborador, para o funcionário da empresa, são atividades desgastantes e às vezes em ambientes insalubres, atividades repetitivas que geram problemas, desgastes físicos e que, inclusive, este profissional, tendo uma atividade diferenciada, ele se sente, inclusive, mais realizado, né, do que ficar, às vezes, né, eu costumo até brincar, né, com aquelas atividades monótonas, né, que causam problemas, ler, dort, por aí vai. Então, assim, essas atividades serão substituídas por sistemas e robôs. Então, essa mudança de mentalidade se dá justamente que as pessoas que atuam nessas atividades que serão substituídas não ficarão desempregadas, mas para que elas consigam uma nova colocação no mercado de trabalho, elas precisam buscar por conhecimento técnico e profissionalização, que é exatamente o que vocês estão buscando agora. Elas precisam reaprender, elas precisam aprender novamente uma atividade. Daí irão surgir uma série de funções, sistemas, software, tecnologia, como já está surgindo, muitas coisas novas, que tendem a melhorar cada vez mais as empresas, os ambientes das empresas. Mas eles não vão gerar desemprego, entretanto, vai exigir desses funcionários, desses colaboradores, uma mudança de mentalidade para atuar nesse novo cenário. E quem se recusar dessa mudança, quem se recusar a aprender novamente, provavelmente vão ter dificuldade em se reinserir no mercado, né? Em conseguir colocação no mercado. Mas a indústria 4.0 em si não vai gerar desemprego, como muitas pessoas abordam, mas vai exigir uma mudança de mentalidade. Vai exigir que aprendam. Tem uma participação aqui de um colega que faz parte do nosso grupo, vocês que estão aí online, estão vendo aí no chat, chamado CEAGRAN, INDE 4.0. CEAGRAN é justamente Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos, Ativos e Manutenção, INDE 4.0. Inclusive, esse é o nome do canal YouTube desse nosso grupo que a gente participa. E talvez seja aí o coordenador do grupo, o Milton Zen, que está fortalecendo a sua resposta, dizendo que cada vez mais vai enriquecer essa necessidade da gente ter uma pessoa que consiga um ponto de equilíbrio entre ser generalista e também especialista, né, Bruno? Exatamente. Acredito até que por conta da inserção de sistemas, de software, de robôs e de sensores, vão exigir habilidades e competências, principalmente no que diz respeito a conhecimento de programação, habilidades como utilização de tecnologias, utilização de robôs, sensores, operar esses sistemas mais automatizados, né, deixando essa parte um pouco mais manual e trabalhar mais com esse ambiente virtual, internet das coisas, internet dos serviços, realidade aumentada, armazenamento em nuvens, big data, e por aí vai.
essa mudança ela acaba sendo a principal, inclusive, que compõe todos os pilares da indústria 4.0. Tá certo. Fazendo parte também na nossa live, entrou um colega nosso do grupo, que é o Neymar, não é o Neymar que vai jogar daqui a pouco, é o Neymar, nosso colega aqui de estudo também. E o Ricardo, ele fortalece um pouco do que você falou, Bruno Ricardo Morilovski, com essa preocupação que hoje nós já temos uma carência para vamos dizer assim, para o que hoje a gente está disponibilizando nas empresas de ativos, de software. Agora, você imagina quando a gente chegar, de fato, nessa indústria 4.0, né, a maior carência que vai existir. O Ricardo tem razão, mas cabe a nós que estamos aqui, né, por isso que a gente está aqui motivado para fazer essa live, apesar de ter aqui não muitas pessoas nessa live nossa, mas eu sempre acho que pessoas têm uma função missionária, né, de multiplicar também o conhecimento. E essa live ela fica gravada também no canal YouTube, e assim a gente vai num trabalho aí de missionário, né, fazendo uma catequese para que as pessoas se interessem por esse tema e estejam preparados para o mercado de trabalho. Mas, Bruno, a pergunta que não quer calar, o que é, afinal, a internet das coisas? A internet das coisas, ela refere-se a uma revolução tecnológica, basicamente. É você conectar itens que são utilizados no dia a dia ou dentro do ambiente industrial com uma rede mundial de computadores, né? Com uma sequência de computadores. E esses computadores, muitas das vezes, numa realidade industrial, vão ser conectados com banco de dados, né? Algo mais nas nuvens. E essa comunicação e esse compartilhamento, essa conexão, vai permitir com que você também tenha acesso em tempo real. Entretanto, você não consiga intervir diretamente na máquina. A intervenção vai surgir a partir de sensores e, inclusive, a inserção de CPS, que são sistemas específicos para comunicação e intervenção, interligando o meio físico com o virtual, que consiste em, basicamente, a internet das coisas. Essa comunicação do físico com o virtual permite uma série de benefícios, principalmente realizar a gestão da minha máquina e, consequentemente, monitorar indicadores, como, por exemplo, perdas, produtividade, itens relacionados à segurança, que são os KPIs, os KPIs, muito discutido dentro da indústria, principalmente quando se trata em redução de custos, desperdícios, melhoria do processo, aumento da margem de contribuição e, inclusive, aumentar a parcela de mercado, né? A empresa se posicionar de uma maneira a se diferenciar do concorrente por meio de um produto de qualidade com preço justo. E é exatamente isto que a tecnologia, que a indústria 4.0, que a internet das coisas e o CPS nos permite. Porque a informatização, a inserção de robôs, de tecnologia, nos permite, por conta do monitoramento em tempo real, reduzir falhas no meu processo. Mas é importante só fazer uma ressalva, para complementar, inclusive, esse questionamento muito importante, que é a internet das coisas. A empresa que migra para essa quarta geração, ela precisa, antes de tudo, estudar todos os seus processos. Porque uma empresa que não tem um processo enxuto, assim quando ela insere uma tecnologia que vai acelerar o seu volume de produção, ela vai acelerar também a produção do erro, caso ela não tenha um processo bem mapeado, bem descrito, bem estruturado. Então, antes de você optar por estudar qual tecnologia atende a sua necessidade, é mais viável dentro da sua condição ou dentro do ambiente da sua empresa, você também precisa analisar todos os seus processos. Realizar um mapeamento do fluxo de valor, né? Um estudo estratégico dos seus processos. Aplicar um Lean, por exemplo, né? Um 5S. Então,
Então, Bruno, eu pegando carona nessa sua colocação, eu estou aqui também e faz parte aqui da nossa live. O Gustavo Tonielli, ele está nos Estados Unidos, ele é brasileiro, trabalha na ThyssenKrupp, né? Então está expatriado lá nos Estados Unidos há um certo tempo, e ele é um especialista em Lean, além de outras especialidades, ele é um Master Black Belt e tal. E o Gustavo está aqui, está nessa nossa live lá, falando lá dos Estados Unidos. Ele primeiro deu boa noite, depois ele fez uma pergunta. Mas eu vou aproveitar a participação do Gustavo para fazer uma convocação para ele, para quem sabe, Gustavo, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós discutimos aqui com os demais convidados, né, a questão do Lean Manufacturing, tá? Então, você está convidado aqui online, a gente vai durante a semana ajustando isso aí, como eu fiz, inclusive com o Bruno na reunião passada, né? Na live eu fiz o convite para ele estar aqui participando. Então, Gustavo, você está desde já convocado para segunda-feira que vem, nós discutimos aqui e também compartilhar conhecimento sobre o Lean Manufacturing, já que você é um especialista, você ajudou empresas na Índia, na China, a implantar um sistema de Lean Manufacturing junto com o 5S e junto com o TPM, e eu acho que você tem muito a compartilhar conosco com relação ao Lean Manufacturing. Mas o Gustavo, viu, ele faz uma pergunta para você, Bruno. Se você, nessa sua pesquisa, já teve algum tipo de, pelo menos, conhecimento de alguma aplicação do machine learning, ou seja, a máquina ela vai aprendendo com ela própria, porém direcionado para a questão de quebras do equipamento. Nessa sua pesquisa, você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Sim, encontrei bastante coisa, inclusive. Entretanto, na revisão que eu realizei, inclusive tem, muito em breve, vai ter um artigo meu publicado em uma revista internacional, em congresso internacional, no qual eu fiz um estudo nos 10 últimos anos em bases nacionais e internacionais. O que eles abordam da indústria 4.0? Quais são as tendências? Principalmente, tendências relacionadas à manutenção. E o aprendizado de máquina, ele vai se tornar cada vez mais utilizado dentro da 4.0. Uma vez que, assim quando eu realizo o monitoramento da minha máquina, esse aprendizado acaba sendo uma consequência para que eu consiga intervir na máquina de forma assertiva. Entretanto, tem uma etapa que antecede ao meu aprendizado de máquina, que é muito importante, inclusive, nós reforçarmos, porque uma empresa que está mudando para a quarta geração, que está migrando para a quarta geração, precisa, antes de inserir uma tecnologia habilitadora da quarta geração, realizar a gestão do conhecimento explícito e tácito. Por quê? O aprendizado de máquina, ele vai acontecer a partir das informações que eu inseri na minha máquina, em meus sistemas. Entretanto, eu preciso deixar muito claro na minha máquina quais são os procedimentos caso cada uma das atividades aconteça. Se isso, então aquilo. Se isso, então aquilo. Se isso, então isso. Que vai ser a tomada de decisão. A gestão do conhecimento tácito, ou seja, a gestão do histórico, das informações, da experiência, do conhecimento que os meus funcionários possuem e que são necessários para atuar naquela máquina, naquele processo, é muito importante. Inclusive, um dos maiores desafios citado na literatura. Porque, assim, quando eu insiro uma plataforma, um sistema, eu preciso alimentar com informações, com o histórico do meu processo, para que, a partir desse histórico, ele realize comparações para a tomada de decisão, para gerar um aprendizado de máquina. E o desafio maior para a quarta geração é que o conhecimento tácito, que é o conhecimento intrínseco à pessoa, que muitas das vezes ela não consegue repassar porque ela adquiriu ao longo dos anos com a experiência com a máquina, o processo ou o segmento, é um desafio grande dentro da quarta geração. Porque sem essa informação no sistema, na minha máquina e no meu software, a máquina não vai tomar decisão de forma assertiva. Ok, claro. Tem aqui também uma colocação feita pelo Carlos Alexandre Colombo. Eu não sei se você vai ter, dentro da sua pesquisa, você chegou a ver a relação que tem a indústria 4.0 com o que ele chama de blockchain. Blockchain, inclusive, é uma das tecnologias, é um dos pilares da quarta, muito citado. 4.0.
Muito citado. Ou seja, talvez sem o blockchain, o 4.0 fica um pouco limitado, não é, Bruno? Já que ele é um componente integrante da indústria 4.0, né? O blockchain, ele vai trazer um pouco mais de segurança para as minhas informações, inclusive as informações do ambiente corporativo, como, por exemplo, segredos industriais, que é uma das coisas que veio assim quando surgiu as primeiras iniciativas da quarta geração. Eu vou disponibilizar um ambiente virtual, mas e qual o risco que eu corro de perder essa informação? Né? Sim. Quais são... Inclusive, viu, Bruno, no nosso grupo de estudo, né, da Odisseia, nós temos um advogado lá que é especialista nesse tema, que está nos ajudando bastante, né, trazendo a visão dele dessa questão de informações que devem ser seguras, né, para que elas não migrem para, inclusive, os concorrentes, não é, Bruno? Exatamente, e o blockchain, ele traz justamente essa ideia de protocolo da confiança, né, para trazer segurança com relação à informação. E é uma tecnologia aí que vem sendo cada vez mais estudada pelas empresas, inclusive das empresas que estão migrando para 4.0, de forma a descentralizar a forma de acessar aquela informação, né? Porque a partir do momento que eu descentralizo essa forma de acessar a informação através de protocolos, eu consigo garantir que, além de dificultar o acesso a hackers, a invasores no meu sistema, colocar também em risco todo o meu processo e o histórico que eu tenho da minha empresa. Certo. Tem uma colocação aqui que o Renato fez e que alguém do nosso grupo já complementou a informação do Renato, que ele diz que realmente hoje as empresas pedem que a pessoa já tenha conhecimento do Lean, e alguém do nosso grupo, deve ter sido o Milton Zen, comentou justamente isso, que hoje é uma condição mínima que um profissional, principalmente de uma área técnica, né, ele tenha conhecimento já de uma produção, um processo enxuto, um processo livre de perdas, que nós vamos enriquecer essa discussão provavelmente na próxima segunda-feira, com o Gustavo Toniello falando diretamente dos Estados Unidos conosco. O Maurício, que assina como cognome aqui de Flamingo Azul, ele fala que Lean de verdade, com bom conteúdo, são poucos lugares que ensinam, é verdade isso aí. Não só o Lean, viu, Maurício? Você sabe muito bem que esses temas, apesar de alguns temas mais antigos, que é o caso de Kaizens, TPM, TQC, o 5S, né? O sistema Toyota de produção, que tem como fundamento o Lean, apesar de estar há quase 60 anos isso aí sendo tocado, né, nas empresas, principalmente as multinacionais, médias e grandes empresas, algumas pessoas comentam sobre esse tema sem, na verdade, ter muito conhecimento profundo. Eu verifico isso, Bruno, particularmente com duas ferramentas que eu trabalho desde 95, que é o 5S e TPM. Então, tem muita gente ainda que trata 5S como um programa de ordem e limpeza, que trata TPM apenas como um dos pilares dele, que é a manutenção autônoma, mesmo assim, limitando a prática da manutenção autônoma como algumas atividades repassadas de maneira muitas vezes irresponsável da manutenção para a produção. Inclusive, né, Bruno, você fez uma pesquisa, está fazendo uma pesquisa, tentando linkar essa questão da indústria 4.0 com o TPM. Parece que você estudou um livro meu chamado A Bíblia do TPM, para te dar um pouco de fundamento nessa sua pesquisa. E você já tem algumas conclusões. Nós não vamos discutir aqui, porque não é o objetivo, mas a gente já está analisando, estudando de que maneira a gente pode adequar o processo convencional que tem de implantação e de manutenção do TPM, que foi criado no final da década de 50, para também a indústria 5.0, que a gente vai ter muita coisa controlada à distância e de maneira informatizada. Bem, temos aqui a Liliana Lica, que sempre participa também nas nossas lives, está dando boa noite. O Milton Zen, que é a pessoa que coordena o nosso grupo, ele é um educador executivo e ele está se preocupando também de já responder algumas questões colocadas aqui pelo pessoal que está entrando na nossa live. Inclusive, ele faz referência aqui ao RCM, que é a manutenção centrada em confiabilidade, que faz parte também e fortalece a indústria 4.0. Então, tem vários comentários aqui do nosso grupo,
chamado CEAGRAN Indy 4.0. É um grupo bastante proativo e que hoje nós acabamos de programar várias lives que nós vamos oferecer aí no nosso canal YouTube, com vários profissionais, os profissionais mais experientes do Brasil, alguns fazendo a mediação do tema, e vinculando sempre a indústria 4.0 com alguma outra coisa, com 5S, com TPM, com sustentabilidade, o próprio RCM e assim por diante. Então, eu vou fazer a divulgação dessas lives, que vão ser promovidas pelo CEAGRAN Indy 4.0, nas minhas redes de relacionamento, YouTube, Instagram, Facebook e assim por diante. Acabou de entrar aqui o Arthur Dantas, ele se coloca aqui como Jefferson de Recife, pernambucano, está elogiando a nossa live. Também tem um colega aqui que eu conheci lá em São José dos Campos, que trabalhou, quando eu dava consultoria lá numa empresa produtora de vidro chamada Sebras, vidros planos, vidros floats, e é o Eduardo Faria. Prazer, Eduardo, fazer contato com você. Bruno, temos aí 5 minutos para nós concluirmos o nosso bate-papo, conforme eu falei no início. Não faz parte da nossa proposta esgotarmos o tema aqui, sim fazer uma provocação. E eu queria, finalmente, Bruno, que você falasse, talvez em 3 minutos, o que é inteligência artificial e como é de estar associada à indústria 4.0. Eu vou começar fazendo uma provocação com relação às 7 principais perdas que existem na produção e uma 8ª, que foi uma perda citada como tendência em comum em todas as pesquisas que eu tive acesso, né? Então, existem 7 perdas quando nós abordamos desperdícios no processo produtivo. Essas perdas são variadas, como superprodução, né, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimentos desnecessários e defeito. O que todos os autores nacionais, internacionais e pesquisadores que abordam a indústria 4.0 estão tratando como um 8º desperdício, ele trata a questão de pessoas. O que ele aborda com relação a essas pessoas, né? Pessoas que hoje estão inseridas no mercado de trabalho, pessoas que hoje atuam em indústrias dos mais diversos segmentos, entretanto, estão perdidas. Perdidas em que sentido? Não estão buscando por profissionalização, não estão motivadas a reaprender, não estão interessadas em ser crítica, não estão engajadas para fazer a diferença dentro da empresa, a mudar comportamento, melhorar habilidades e competências. Essa 8ª perda é uma das perdas que mais vai trazer impacto para essa 4ª geração. Porque as pessoas que não estão dispostas a mudar a mentalidade, a contribuir para a eficácia dos sistemas produtivos, ou a eficiência dos sistemas de informação que serão inseridos por conta da indústria 4.0, elas vão dificultar o processo de mudança. E esse dificultar o processo de mudança vai atrapalhar a evolução das etapas que vão permitir alcançar um nível de 4ª geração, né? Ok. Bruno, eu só queria aproveitar, antes de esquecer, dizendo que, como nós aqui provocamos esse tema da indústria 4.0, eu não queria dedicar nossa live, as lives que eu faço às segundas-feiras, para profissionais que buscam crescimento profissional, apenas para esse tema 4.0. Então, nós conseguimos essa alternativa do CEAGRAN Indy 4.0, tem várias pessoas participando aqui da live, inclusive o Denis, que ele aqui informa já, em primeira mão, que no dia 3 de novembro nós vamos ter a relação da manutenção centrada em confiabilidade, que é o RCM, com a indústria 4.0. Esta e outras lives nós vamos fazer pelo menos 2 vezes por semana, dentro do canal específico do Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos, Gestão de Ativos e Gestão de Manutenção, chamado CEAGRAN Indy 4.0. A live que eu fiz com o Milton Zen, que coordena esse grupo, já está disponível, inclusive, no canal do CEAGRAN, ela ainda está disponível no meu canal. Então, só estou pegando o gancho aqui, viu, Bruno, para já fazer uma divulgação. O Renato Prado também ele coloca ali o Lean Six Sigma,
E eu gostaria, Renato, de dizer que a gente não vai ter tempo, evidentemente, para abordar, porque é um assunto que obriga a gente a falar primeiro o que é Lean, depois falar o que é Six Sigma, mas o Gustavo Tonielli, que está nos Estados Unidos, presente nessa live, ele está convocado, não é um convite, é uma convocação para segunda-feira que vem, 20 horas, está discutindo aqui conosco esse tema do Lean Manufacturing, e claro, quando se fala em Lean, normalmente a gente vincula também a questão do Six Sigma, né? E eu queria, somente para a gente não falhar no nosso compromisso, Bruno, nós temos 2 minutos para concluirmos essa live, mas eu queria que você não deixasse de responder de maneira muito sucinta, evidentemente, o que é, então, inteligência artificial. A inteligência artificial, né, ela consiste em basicamente você interligar sistemas físicos com os virtuais, através principalmente de realidade aumentada, que são tecnologias que vão permitir com que, através de uma câmera, de um celular ou de qualquer outro tipo de câmera, você consiga ter filtros e também acessar ambientes, como se de fato você estivesse nesse ambiente, presenciando determinada situação. Né? Existe hoje, através de realidade aumentada, internet das coisas e também outras tecnologias, cirurgias realizadas à distância, treinamentos, inclusive na área de segurança do trabalho, envolvendo ação insegura, condição insegura, equipamentos que colocam em risco a vida do colaborador através de uma realidade aumentada, no qual vai simular situações que poderiam ocorrer no dia a dia a partir de uma ação que ele realiza através de uma operação, através de um conjunto de uma sequência de informações que ele oferece para o sistema. Então, a realidade aumentada é a integração de elementos, né, elementos e informações que vão, a partir de uma câmera, permitir com que você acesse um ambiente virtual. E o ato de acessar esse ambiente virtual, como o próprio nome já diz, ele vai trazer um aumento de realidade. E você vai sentir como se você estivesse no ambiente, e não e não como se você estivesse visualizando aquele cenário, aquele contexto. Né? E essa realidade aumentada, ela pode ser acessada através de um óculos específico para isso, ou até mesmo a própria câmera dos celulares. Eu acredito que muito em breve vão surgir tecnologias que vão permitir você acessar esses ambientes de realidade aumentada, essa inteligência artificial, de uma forma um pouco mais simples, né? A tendência é que isso seja facilitado cada vez mais. Assim como a internet das coisas tem se tornado cada vez mais acessível, né? O que há 5, 10 anos nós comentávamos de uma geladeira automatizada, uma mesa automatizada, um computador automatizado, uma janela automatizada, hoje a gente consegue ver com uma facilidade um pouco maior, em um cenário não tão distante. Claro que não é uma realidade em todos os contextos, né? Mas não é algo que, se abordado, vai ser tratado como uma utopia, ou principalmente como uma conversa de doidos, né? Que era muito comum as pessoas falarem: nossa, mas falar que a geladeira vai ser automatizada, a mesa você vai conseguir ter acesso a jogos, você é doido, né? Hoje a gente sabe que não é uma conversa, um bate-papo de doido. Afinal, nós estamos aqui, inclusive, para abordar tecnologias, habilidades, realidade aumentada, e como as pessoas podem se aproveitar de uma forma assertiva dessas tecnologias, principalmente no ambiente corporativo, né? Para tornar a empresa uma empresa com diferencial competitivo e conseguir, consequentemente, ganhar uma maior parcela do mercado. Muito bem, Bruno. Eu não queria abusar da boa vontade das pessoas que estão fazendo parte da live. Estamos nos aproximando das 21 horas, horário de Brasília. Já agradecer, antes de agradecer ao Bruno, agradecer a cada um de vocês que está participando. Lembrando que sempre, às segundas-feiras, 20 horas, nós fazemos lives
apenas para quem busca crescimento profissional, né? Então, vocês podem fazer a divulgação na rede de relacionamento de vocês, sempre com o tema voltado para isso, para que a gente possa crescer profissionalmente, esteja ajudando a nossa empresa e cada vez com maior empregabilidade. Então, faltou aqui eu agradecer a Liliana, que ela faz parte, junto com a Josi, do trabalho do TPM na unidade de Santo Amaro, a Bruna Barcelos, que acabou de entrar, e a todo o pessoal que faz parte do nosso grupo, a Josi Prazeres, que trabalha junto com o Ricardo, junto com a Liliana Lica, né? À frente do TPM, são pessoas que estão aí também disseminando com a prática o TPM, uma ferramenta que eu trabalho com ela desde 95, com ela e com 5S, tenho vários livros, 35 livros publicados sobre esses dois temas, e esse ano, Bruno, eu disponibilizei todos os meus cursos de 5S e TPM à distância, a valores bem acessíveis, né, para que todo mundo tenha facilidade de fazer o curso. Está na plataforma 5sitpm.com.br. Então, você vai lá, se inscreve com direito a certificado, claro que se você for aprovado nas provas, e eu espero todos vocês, antes de passar a palavra final para o Bruno, na próxima segunda-feira, 20 horas, provavelmente, com o Gustavo Tonielli falando conosco lá dos Estados Unidos sobre Lean Manufacturing. Bruno, eu queria agradecer a você, não queria mais passar das 21 horas, conforme nosso trato inicial, agradecer mais uma vez a você e deixando espaço para você, então, dar boa noite aí aos convidados nossos. Haroldo, gostaria de agradecer o convite e reforçar minha imensa gratidão a todos que estão participando da live, a todos os internautas que trouxeram alguns questionamentos para esse bate-papo enriquecedor. E para finalizar, sem estender muito, eu gostaria de trazer uma reflexão de Toffler, muito comentado, inclusive nessa quarta geração. O analfabeto desse século não vai ser a pessoa que não consegue ler, escrever, apesar de, por conta da inserção de tecnologias, muitas pessoas estão deixando o ato de ler e escrever um pouquinho de canto, o que não deveria. Ler e escrever é essencial para que nós consigamos criar um pensamento crítico e aprofundar ainda mais em conhecimento. Ele ressalta que o profissional analfabeto desse século, com relação a 4.0, não vai ser o profissional que não sabe ler e escrever, mas vai ser o profissional que não consegue aprender, desaprender e reaprender, porque desaprender e reaprender vai ser essencial para conseguir crescer nesse contexto industrial, nessa quarta geração. O aprendizado ele vai ser constante e não somente a partir de uma técnica específica, uma atividade restrita. O aprendizado ele tem que ser contínuo, buscar por informação, por cursos, por profissionalização, desenvolver habilidades e competências técnicas vão ser cada vez mais imprescindíveis para conseguir crescer profissionalmente dentro de indústrias que estão migrando para esta quarta geração. Muito bem, obrigado a todos vocês. Vou ter que finalizar realmente. O Instagram só permite 1 hora de transmissão aqui ao vivo. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Boa noite e obrigado a você, Bruno. E nos encontramos, todos vocês, próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. Até mais, fiquem sempre com Deus. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.